Meus amigos, tudo bom? Como estão vocês? Infelizmente, como vocês sabem, não é? Minha esposa teve um problema na cirurgia que fez, tirou os pontos, mas nesse final de semana ela teve febre e a gente teve que voltar ao hospital para saber o que é. Então, eu não pude estar com vocês. Bom, vamos ver que não seja nada grave. Mas para que a gente não perca o nosso conteúdo, né, essa nossa aula seria a continuação da apresentação dos estudos dirigidos, aquelas leituras que vocês fizeram e que iam expor criticamente aquilo que leram. Então, e depois eu ia falar sobre o texto 5. Então a gente fez uma inversão. Eu falo sobre o texto 5 e na aula do dia 20 vocês concluem com as leituras, tá bom? O texto 5 tem como nome Literatura e Teatro, a criação das línguas nacionais. Muito bem, o que é que a gente pode falar sobre isso daí? Eu dividi o texto em 5 partes. Eu realmente dividi o texto, não é? O texto vem com as divisões, mas ele começa sem divisão nenhuma. Então essa primeira parte, que corresponde à página 35, não é? E 36, eu coloquei como o início da literatura renascentista e também o início da literatura ocidental moderna, como nasceram, não é, os gêneros literários que nós temos até hoje. O texto se refere aos séculos 14, 15 e 16, exatamente, não é, os 300 anos em que o Renascimento se desenvolve, atinge o seu apogeu e inicia, digamos assim, o seu declínio. Isso, na verdade, é um modelo ultrapassado de ver os fenômenos históricos, não é? Na verdade, as coisas não nascem de repente. O Renascimento é a continuação de uma série de transformações que começou ainda na Alta Idade Média, não é? Da mesma forma, o Renascimento não se acabou de repente e apareceu alguma coisa nova, não é? A maneira renascentista de você fazer arte vai até o século XVIII. Né? Até o século XVIII você encontra artistas que utilizam as técnicas e o padrão, o modelo ideológico do Renascimento para criar, executar as suas obras de arte. Qual é a base histórica desse momento que a gente está falando? Bom, o século XIV se caracteriza pelo século das grandes crises feudais, não é? O sistema feudal está no momento em que há um questionamento sobre aquela sociedade estamental. As cruzadas já acabaram, as grandes cruzadas, não é? Você tem no século XIV, 1301 a 1400. Você tem no século XIV as cruzadas europeias, que são cruzadas contra hereges, contra as heresias. Aliás, heresias são muito comuns no século XIV. O poder papal, a autoridade dos papas está sendo questionada. Tá vendo? Então, você tem uma crise, não só do modelo feudal, o modelo econômico feudal, a servidão, não é? Como é que a gente diria, aquele modelo autossuficiente de sobrevivência de uma nobreza, clero, nobreza e o resto do povo, né? Essa estrutura social também está sendo questionada e o poder da igreja aí. Então é óbvio que a cultura, a maneira de produzir intelectualmente os bens materiais começa a ser diferente, né? Então essa crise inteira vai redundar em novas formas artísticas. As universidades estão crescendo
não é? E novas universidades estão aparecendo também. Não é? É o momento em que os reis começam a usar os intelectuais para justificarem o seu próprio poder. E onde é que você vai buscar o poder dos reis? Justificar esse poder dos reis, que a gente sabe no mundo feudal era nominal, era uma fantasia, na prática não se exercia. Agora os reis querem cobrar, não é, dos seus vassalos, não é, que eles se tornem súditos, que obedeçam e que percam o poder. Os reis vão buscar nos intelectuais a base, e os intelectuais vão buscar onde essa base para justificar o poder real. Ou nas escrituras, não é? O rei como um escolhido de Deus, você tem isso no Antigo Testamento, não é? Ou no direito romano, no Antigo Direito Romano. Lembre-se que o latim e o grego continuavam a ser as línguas oficiais das universidades. Não é? Mesmo aquelas universidades que não foram criadas pela igreja, nem tinham, digamos assim, o aval, não é, do papado ou de um bispo, foram criadas pelos reis, não é? Muitos reis começaram a criar universidades. Coimbra, por exemplo, é uma universidade criada pelos reis portugueses. Não é? Não tem nada a ver com a igreja, não foi criada, não é, por uma bula, como a gente chama, né? Um documento papal. Então, essas mudanças na estrutura econômica, social, política, vão se refletir na maneira de pensar, na maneira de produzir bens culturais, sejam artísticos, não é? A literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura, sejam bens no campo da produção intelectual, da ciência, da filosofia, da política, da geografia, da física, da química, da matemática. Você está vendo? O mundo está começando a mudar. O século XIV também foi o século de grandes cataclismas, uns naturais, como a peste negra, outros provocados pela má gerência dos recursos naturais, fome, né, provocada por secas, inundações, e também guerras. Né? Então, peste, fome e guerra são, né, as três desgraças que vão assolar o século XIV. É claro que isso não acontece simultaneamente em toda a Europa Ocidental, mas está acontecendo. Na Península Ibérica, o século XIV é o século das grandes vitórias do mundo cristão, dos reinos cristãos, contra o que restava do domínio muçulmano, os califados muçulmanos. Né? Então, a partir de 1300, né, Portugal vai crescendo de tamanho e os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, através de acordos militares, acordos políticos, econômicos, casamentos entre príncipes e princesas desses quatro reinos, vão terminando por juntar esses quatro reinos em dois grandes reinos que serão Castela e Aragão. Na França, você também vai ter um momento de revoltas. Servos, né, vão se revoltar contra os senhores feudais. São as chamadas jacqueries. Jacquerie é porque o nome Jacques é um nome muito comum entre os franceses, tipo Paul, Pierre. Jacques é um nome comum no sentido das pessoas comuns. Seria como Severino aqui no Nordeste. Jacquerie seriam as severinadas, as revoltas dos severinos, não é? Dos sem terra, sem nome. Não é? Lembre que João Cabral de Melo Neto, grande poeta pernambucano, grande poeta brasileiro, um dos maiores poetas que o mundo ocidental teve, infelizmente nunca foi prêmio Nobel, mas merecia bem mais do que isso. João Cabral de Melo Neto tem um poema, não é, um auto de Natal chamado Morte e Vida Severina.
onde a palavra Severina é um adjetivo. Severina quer dizer pobre, miserável, desprezada, né? No sentido da palavra. Então, revoltas de servos, tanto na Inglaterra, na França, a Jacquerie, como na Inglaterra, né? Você vai ter as revoltas comandadas por Tyler, alguns pronunciam Tyler, né? São revoltas por lá. Grandes heresias, grandes contestações contra o papado, não é? Wycliffe na Inglaterra, não é? John Ball também na Inglaterra, os cátaros, os valdenses no sul da França, norte da Itália, e os hussitas, seguidores de Jan Hus, onde hoje seria a República Tcheca, né? Então, a igreja está tendo o seu poder contestado. Aliás, a igreja no século XIV sofreu só, entendeu, a desgraça. Para vocês imaginarem, um Papa Bonifácio VI foi preso pelo rei da França, Filipe IV, apelidado Filipe o Belo, né? Entraram em desacordo sobre a questão de até onde os reis podiam cobrar impostos às terras da igreja, e aí Bonifácio excomungou Filipe o Belo. Filipe então atacou Roma e o Papa foi preso e levado prisioneiro para a França, onde termina morrendo na cadeia de maus tratos. Filipe então resolve eleger um novo Papa. E manipulando os cardeais sobre os quais ele tinha poder e influência, é eleito um Papa francês, Clemente VI, que em vez de morar em Roma, é obrigado a morar na França. A igreja tinha um feudo no sul da França chamado Avignon, e aí os papas passaram a morar em Avignon entre 1307 e 1387 aproximadamente. Esse período de 80 anos foi chamado de o cativeiro da Babilônia, o cativeiro de Avignon. Cativeiro da Babilônia porque é uma analogia ao tempo em que o povo de Deus, os hebreus, estiveram prisioneiros na Mesopotâmia, na Caldeia, sob o governo de Nabucodonosor. É uma analogia. Eu sei que nesse período a igreja teve esse papa fora, aí os italianos resolveram eleger um segundo papa, e o rei do Sacro Império, o imperador do Sacro Império, disse que não ia obedecer nem ao Papa de Roma, nem ao Papa da França. E resolveu eleger na cidade de Pisa. Naquela época, não é, o nordeste da Itália pertencia ao Sacro Império Romano-Germânico. E aí o imperador do Sacro Império elegeu um terceiro Papa. Na Península Ibérica, não é, um cardeal resolveu também por conta própria, não é, se autodenominar Papa. Seria um quarto Papa, mas não teve seguidores e ficamos só 3. Esse período também é chamado de o Grande Cisma, né? Porque quando o Papa, né, da França volta para a França, ele não é reconhecido em Roma, e o rei da França, o novo rei da França, 80 anos depois, elege um outro Papa na França. Então, essa confusão levou a igreja a uma divisão monstruosa. E os cristãos do mundo começavam a se... Do mundo quer dizer da Europa, né? O mundo era a Europa naquela época, o mundo cristão ocidental. Começam a se perguntar, qual é o Papa verdadeiro? A que Papa eu devo obedecer? E se eu estiver obedecendo ao Papa errado? Ao Papa que Deus não escolheu? Essa situação do século XIV só vai ser resolvida no século XV. Né? Os bispos da Europa se reúnem num concílio, né? Uma reunião de bispos é chamada de concílio, na cidade de Constança. Hoje ela fica na Suíça. Né? E nessa cidade os bispos então determinam, entre outras coisas, que nenhum dos papas é o Papa verdadeiro, que vai se eleger um quarto Papa que terá que ser reconhecido por todos igualmente. Não é? Então, cada país, claro, cada rei vai fazer as suas exigências para apoiar esse novo Papa. E esse novo Papa, para ser eleito, vai ter que ceder um pouco do seu poder a quem o apoiou. Foi a solução. Então, o Concílio de Constança reuniu outra vez a cristandade, que estava dividida. Mas a essa altura, não é,
o poder papal já estava muito, muito abalado. Engraçado que o Concílio de Constança, não é, foi realizado entre 1414 e 1418. Não é? Essa data é fácil da gente decorar porque foi 500 anos antes da Primeira Guerra Mundial, exatamente 1418. Mas o importante é que a eleição do novo Papa foi feita em 1417. 100 anos depois, Lutero iniciava uma nova divisão da igreja. Então você percebe que o século XIV é um século de movimentação. O século XV é o século da consolidação das monarquias nacionais. Não é? É o século da Guerra dos 100 Anos, que termina, não é, em 1453, e com isso você vai ter a formação do Estado Nacional francês, não é? Isso se arrasta, claro, até o século XVI. Os ingleses iniciam uma guerra interna, que é a Guerra das Duas Rosas, com a vitória, não é, da dinastia Tudor, e aí se consolida a centralização do poder na Inglaterra. Em 1492 se forma a Espanha, com a união, né, entre Castela e Aragão, depois que houve a expulsão dos últimos muçulmanos da Península Ibérica de Granada, do Califado de Granada. Em Portugal a gente já sabe, desde a Revolução de Avis, 1385, portanto ainda no século XIV, Portugal já era um Estado nacional consolidado. Então, essa centralização do poder, eu estou falando desses momentos históricos para você poder compreender, não é, o texto que vem a seguir. Não é? Você precisa entender como é que a coisa funciona do ponto de vista histórico para perceber por que é que aqueles artistas, aqueles intelectuais vão produzir as obras que produziram e como elas estão dentro desse processo histórico. Muito bem, é também no século XV que Portugal inicia a sua expansão marítima. Não é? Em 1415 a 17 é a conquista de Ceuta, um território muçulmano no norte da África, do outro lado de Gibraltar. Tem Gibraltar na Europa, não é? Na Espanha. Pois é, o outro lado de Gibraltar, que a gente até enxerga, não é, de um lado para outro, é Ceuta, um porto importantíssimo muçulmano que distribuía as especiarias que vinham da África. Conquistar Ceuta foi o primeiro passo dos portugueses para o monopólio do comércio de especiarias. No fim do século XV é a vez da Espanha, também em 1492, o mesmo ano em que o Califado de Granada é conquistado pelos reis católicos, não é? Isabel de Castela e Fernando de Aragão. O italiano Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, parte numa expedição em direção às Índias. Só que o plano de Colombo era outro, mas não vou falar aqui sobre a expansão marítima, vocês conhecem isso, é só para você perceber, não é? E Portugal, como sempre, já estava muito mais avançado que todo mundo ao redor. O desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico da Espanha, 10-0. Estava muito à frente do resto da Europa em termos de navegação, de engenharia, de construção de navios, de astronomia, de geografia, muito, muito à frente. Muito bem, o século XVI é o século que inicia a colonização. É quando os impérios que estão navegando, no caso Portugal e Espanha, que estão na frente dos outros, começam a gastar dinheiro para ocupar as terras que descobriram. De início, isso tem mais interesse, né? O Oriente, as Índias, a Ásia, onde havia as especiarias. O problema é que no século XVI, franceses, ingleses e holandeses iniciaram suas expansões marítimas. E aí, como quase tudo estava descoberto, digamos assim, eles terminaram invadindo áreas que eram de Portugal e de Espanha. Aí, Portugal e Espanha tinham que defender as suas terras. E a forma de defender era ocupar. Você vai ter que
colonizar. Portugal, a partir de 1530, né, com a expedição de Martim Afonso de Souza, é o primeiro passo. Depois, em 34, as capitanias hereditárias e em 1549, o governo geral. A Espanha, de início, manda alguns aventureiros, gente que, por conta própria, iniciaria a colonização, gastando seu próprio dinheiro e ganhando, não é, um percentual das riquezas que descobrisse. Não é? É o caso, por exemplo, de Cortés, que deu início à conquista do México. Não é? Aquele menino como é Orellana e são os conquistadores da Bolívia e do Peru. Meu Deus. Diego Almagro, pronto. E aí, aos poucos, não é, as Américas vão sendo ocupadas. Lembrando que a África já tinha sido ocupada, não é, primeiro pelos portugueses. A África que eu falo é o litoral, não é? Como também eu falo o litoral das Américas. Daqui que esse povo ocupe a América inteira, o interior, só do século XVIII, com entradas, bandeiras, aquele negócio, né? Muito bem, o século XVI, portanto, é o século do enriquecimento da Europa às custas da colonização, tanto da África quanto das Américas. Aí, claro que o aluno inteligente vai dizer, mas peraí, Alves, as Américas foram descobertas por portugueses e espanhóis, mas e a França? E as cidades italianas? E a Holanda? E a Bélgica? E a Inglaterra? Tinham poucas colônias, como é que elas vão enriquecer? A gente já sabe que existia um mecanismo econômico chamado o mercantilismo. E pelas regras do mercantilismo, não é? Na verdade, não era quem tinha a colônia que mais lucrava com ela, mas quem detinha o monopólio do comércio dos produtos coloniais. Por exemplo, Portugal produzia açúcar. Mas não era Portugal que refinava e vendia esse açúcar na Europa. Eram os comerciantes de Antuérpia, na Bélgica, e de Amsterdã, na Holanda. Então, quem mais lucrava com o açúcar brasileiro eram os holandeses. Por isso que a Holanda era rica. Por isso que a Holanda vai ter tantos grandes pintores, escultores, pensadores, intelectuais, cientistas. A França também não tinha muitas colônias. Mas a França, através dos seus reis, começou a produzir artigos de luxo e vendia esses artigos de luxo. E quem comprava? Portugal, que tinha ouro, que tinha, né, especiarias. A Espanha, que tinha ouro e prata. Ou seja, o ouro e a prata da Espanha terminaram nas mãos da França. Tá vendo? A Inglaterra produzia artigos, gêneros de necessidade básica. Uma tecnologia. A França produzia, por exemplo, cristais. A Inglaterra produzia vidro. Eu preciso tanto de cristais para a nobreza, quanto de vidro comum para as pessoas comuns. Então, a Inglaterra, vendendo coisas comuns do dia a dia, ganhou dinheiro às custas de Portugal e da Espanha. Você está vendo? Então, na verdade, mesmo sem ter grandes colônias, Inglaterra, França, Holanda terminaram enriquecendo às custas dos impérios coloniais português e espanhol. É esse dinheiro todo que vai sustentar desde o século XIV. Né? Lembre que o século XIV começa as especiarias chegando para as cidades da Itália. Então a Itália, século XIV e XV, ganhou dinheiro com as especiarias e por isso tinha tantos artistas, tantos intelectuais, tantas universidades importantes. Enquanto, não é, já no século XVI, a Inglaterra, a França e a Holanda começam a se destacar no campo da cultura. É claro que a Itália perdeu muito da importância, mas cuidado, não é? Perdeu a importância, mas a Itália não faliu do dia para a noite, não é? Até o século XVIII, a Itália vai continuar, porque as universidades estão lá, não é? E, lógico, continuarão produzindo, né, gente de qualidade. A Itália também vai desenvolver um mercantilismo, não é, na fabricação de artigos de luxo, não é, vidro, cristais,
tecidos como seda, brocado, damasco. Ela vai herdar isso de Bizâncio, que foi conquistada pelos turcos otomanos. E vai continuar produzindo arte, música da melhor qualidade, balé, não é? Da melhor qualidade. Portugal e Espanha, apesar de terem também grandes nomes, não é? No campo da ciência e no campo das artes, ficaram para trás nesse ponto, não é? Mas são outros motivos que a gente vai explicar depois. Não agora, não cabe disso daí. Então, esse é o ambiente histórico que vai produzir o Renascimento. Os 300 anos em que durou o Renascimento. E aí o nosso texto, não é, começa com, logo no início, na página 35, que eu chamei de início da literatura renascentista. E o texto começa, não é, com uma provocação que me fez fazer uma pergunta, não é? Ou um questionamento. O texto começa falando de dois grandes nomes do início do Renascimento, que são Dante e Giotto. Dante de Alighieri é escritor, poeta, filósofo. E Giotto é pintor. Por que esses dois homens são tão importantes para o pontapé inicial do Renascimento? Se eles estão na transição do final do século XIII para o século XIV, eles ainda estão com o pé na Idade Média, na maneira de pensar medieval. É verdade. Mas eles já tinham alguma coisa que os caracterizavam como renascentistas, ou seja, eles já estavam com o pé no que a gente chama de Idade Moderna. Pois muito bem, é isso que a gente precisa ver aí. Então, começando na página 35, é importante você ver importância e ambiguidades que a Divina Comédia tem. Divina Comédia é a obra escrita por Dante de Alighieri, um poema gigantesco escrito por Dante de Alighieri. Aí o texto faz, na página 35 e 36, uma análise dessa obra e mostra como a Divina Comédia tem características medievais, mas ela é muito mais renascentista, moderna, do que uma obra medieval. O texto, na página 35 e 36, explica bem isso. O texto não fala de Giotto. Giotto é o camarada, um pintor, que vai romper com a maneira medieval de pintar, em que as figuras são rígidas, paradas, solenes, e ele vai criar uma pintura onde as pessoas expressam a dor, a alegria, a tristeza, o riso, o choro. E as figuras, em vez de estarem paradas em poses fixas, como quem está, não é, fazendo, não é, uma foto de propaganda, não é? As figuras que Giotto pinta, elas mostram movimento. E Giotto procura fazer da pintura, não é, algo que mostre como é a realidade. Não interessa anjos e céu. Não é? Os anjos de Giotto parecem seres humanos. Os apóstolos que ele pintam parecem aquelas pessoas que a gente conhece da nossa rua, do nosso bairro, não é? Por exemplo, se na Idade Média, segundo a maneira medieval de pintar, eu fosse representar Nossa Senhora e o Menino Jesus, não é? Nossa Senhora seria sempre uma mulher, né? A figura pintada, ela rígida, fixa, olhando para frente sem se mexer, com esse braço dobrado, o Menino Jesus em pé, se equilibrando aqui nesse braço. Ela teria sempre uma roupa azul e vermelha, o Menino Jesus estaria com os dois dedozinhos assim, a mão desse jeito, não é? Ela impávida, sem mexer, sem piscar o olho. Quando Giotto foi pintar Nossa Senhora e o Menino Jesus, sabe o que foi que ele fez? Uma mulher sentada numa cadeira na frente da própria casa, com os braços abertos, rindo, e uma criança correndo para abraçar a mãe.
Vê, ninguém tinha feito um negócio daquele. Maria, uma mulher como qualquer italiana do interior da Itália, do sertão da Itália, sentada na frente da sua casa, e o menino Jesus brincando, correndo, e ela com os braços abertos deve ter chamado: Jesus, venha cá, meu filho, e ele correndo para abraçar a mãe. Uma cena completamente humanizada, onde as figuras religiosas sacras tinham sido humanizadas, eram gente. Por isso que Giotto é um camarada que rompeu com a maneira tradicional de pintar. Da mesma forma que Dante, escrevendo o poema A Divina Comédia, vai criar um jeito diferente de falar sobre céu, inferno, purgatório e o mundo medieval. Por isso que os dois são importantes. O texto fala bastante sobre Dante. Sim, vou dar um intervalozinho, já já a gente continua, tá bom?